Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, aqui é o professor Arnon Arruda, de Direito Administrativo. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Como sempre, nós temos um assunto muito importante para nós podermos trabalhar. É um assunto que tem incidência em prova, mas é um assunto bom de estudar, ok? Já vem aqui para a nossa aula de hoje, tire tudo aí que possa te desconcentrar dessa aula, silencie um pouquinho as suas redes e vem para cá para que a gente possa fazer um estudo bacana sobre esse assunto tão importante. Nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje sobre um tema que é um tema bacana para ser cobrado em prova, e eu suspeito que vai ter uma questãozinha no mínimo sobre isso aí. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre poderes administrativos. Você conhece bem o meu estilo e eu gosto sempre no começo da aula de trazer uma definição. O objetivo dessa definição não é te engessar, te limitar e te fazer crer que somente aquela definição, que somente aquele conceitozinho que eu trouxe seria o conceito exigível. Não, gente, esses conceitos que eu trago são conceitos que servem para fazer você entender o norte do assunto, colocar no lugar as ideias para entender do que se trata e aí sim poder avançar, tá bom? Até porque também muitos desses conceitos que eu trago são conceitos de autores, conceitos doutrinários, não são conceitos legais, ou seja, assim como um autor pode conceituar um determinado instituto de uma forma, outro autor pode conceituar o mesmo instituto de outra, com pequenas diferenças. Então o mais importante é você entender o que é esse instituto, entender do que se trata, para que a gente possa começar a compreender e ir caminhando tranquilamente para a gente formar aí as bases do nosso aprendizado, tá bom? Então, meu povo, vem cá. Nós vamos falar aqui hoje sobre poderes administrativos, ou também poderes da administração. Pode ser que você encontre essa nomenclatura por aí, poderes da administração. Então pensa comigo, quando eu falo aqui sobre poderes administrativos ou poderes da administração, eu estou me referindo ao quê? Me acompanha aqui. Vou até aumentar a tela para que vocês vejam melhor aqui. Esses poderes administrativos ou da administração nada mais são do que elementos indispensáveis para a persecução do interesse público. Ou seja, eles são instrumentos materializados por meio de prerrogativas, por meio das quais o poder público vai perseguir o interesse coletivo. Essa definição é da grande administrativista brasileira Fernanda Marinella. Ou seja, os poderes administrativos nada mais são do que as ferramentas que são materializadas por meio de prerrogativas que o Estado tem, que a administração pública tem, para perseguir o interesse público. Como assim? A administração, como nós sabemos, em última análise, ela materializa a busca pelo interesse público, o interesse coletivo. E assim o faz também mediante os seus poderes. É por meio dos poderes administrativos ou poderes da administração
que a administração pública consegue, então, buscar esses objetivos, buscar atender, então, às suas finalidades públicas. Pode ficar tranquilo que a gente está só começando, então é normal esse conceito ficar um pouco no ar, tá bom? Vamos começar agora a adentrar em cada um desses poderes que você vai ver que não vai ter erro, é tudo bem tranquilo. Presta atenção, o primeiro desses poderes é o poder vinculado e discricionário. Para muitos autores, esses não seriam bem poderes, poder vinculado ou poder discricionário. Seriam mais uma forma, uma característica de um determinado poder. Por quê? Eu quero que você lembre daquela definição, daquela noção que você já sabe sobre ato vinculado ou ato discricionário. Vamos começar aqui pelo discricionário. Quando eu falo sobre esse poder discricionário, eu estou dizendo que é uma situação, que é um poder que a administração tem, uma situação em que ela tem liberdade de atuar. Claro, gente, a liberdade dentro do poder discricionário é uma liberdade dentro dos limites legais, ok? E na análise dessa liberdade, o agente público vai analisar o mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? É um juízo de conveniência e oportunidade, ok? Por isso a gente diz que discricionariedade, gente, é diferente de arbitrariedade. Porque discricionariedade é a liberdade de atuar dentro dos limites da lei. Já a arbitrariedade é a atuação do agente fora dos limites legais. O ato arbitrário é ilegítimo e inválido. Ou seja, quando eu tenho uma circunstância em que eu tenho um ato discricionário, não é discricionário sobre qualquer possibilidade existente no planeta Terra. É uma discricionariedade dentro das balizas legais. Quer ver uma coisa? Quando nós temos ali um servidor público sendo submetido a um PAD, certo? Ele pode receber uma penalidade. A lei estabelece normalmente uma penalidade mínima e a máxima. A autoridade que julgará terá liberdade de agir e de escolha dentro daqueles limites. Vamos imaginar que tenha previsto uma suspensão de 10 dias a 6 meses. É só um exemplo, tá bom? A autoridade, né, que julgará não poderá aplicar uma suspensão de 2 dias, nem tampouco uma suspensão de 1 ano. Por quê? No mínimo 10 dias, no máximo 6 meses. A discricionariedade está, eu vou escolher 20 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses? Isso aí é uma análise, um juízo de conveniência e oportunidade. A autoridade vai tentar entender o que é mais benéfico para o interesse público. Agora, se eu passar dessas balizas legais, aquele ato discricionário torna-se um ato arbitrário. E ato arbitrário é inválido. Tá bom? E o poder vinculado, professor? Ele é simples, olha aqui. O poder vinculado, nele, o agente público não tem liberdade de escolha entre praticar o ato ou não, quando estiverem presentes os pressupostos. Um exemplo, se você vai tirar carteira de motorista, se você preenche todos os requisitos legais, faz a autoescola, faz as aulas devidas, passa na prova de legislação, passa no psicotécnico, essa parte é mais difícil para alguns, né? Passa no psicotécnico, faz o exame de rua e passa, a administração não tem escolha. Eu tenho receio de você dirigir. Meu amigo, o seu receio é o seguinte, cumpriu os requisitos? Foi aprovado? Você aprovou, acabou. A administração não tem escolha entre não te dar a carteira de motorista ou te dar a carteira de motorista. E não é nem dá para falar a verdade, né? A administração é tão somente reconhecer ali o cumprimento dos requisitos. Portanto, no ato vinculado, o administrador não tem liberdade de atuação, como teria no discricionário. Se você preenche os requisitos da lei, acabou. Você tem direito ali à prática do ato. Vamos ver aqui algumas características desses poderes administrativos, meu povo. Quando a gente fala aqui sobre esses poderes administrativos, nós estamos falando aqui sobre, primeira coisa, é um poder dever. Isso é algo bem importante da gente lidar aqui. Por que é um poder dever? Lembra aqui na definição de poderes administrativos que o poder, ou esses poderes, eles são, essas prerrogativas, são as ferramentas que o Estado tem para buscar o alcance do interesse público? Eu te pergunto, o Estado pode decidir não buscar mais o interesse público? Ele pode decidir isso? É claro que não pode, gente. O Estado não pode decidir não buscar o interesse público. Ele não tem essa escolha. Então, da mesma forma, os poderes administrativos ou poderes da administração, eles não são de livre escolha do agente público ali que está atuando em nome da administração. Se acontece uma situação que demanda ali a atuação de um desses poderes, e fique tranquilo que nós vamos estudar cada um deles, se acontece alguma situação, o agente público não tem liberdade de escolher se ele atuará
ou se ele não atuará. É um poder-dever. Gravem isso, gente. Sempre que eu envolvo a administração pública e os regramentos pertinentes à administração pública, nós não temos toda aquela liberdade de atuação que nós, particulares, por exemplo, temos. Vamos lembrar um pouquinho da noção de legalidade para o particular e para o poder público? Nós, particulares, nós, pessoas privadas, se nós quisermos praticar algum ato que não esteja proibido em lei, ainda que não seja permitido, eu posso fazer. Ou seja, para o particular, ele pode fazer tudo que não seja proibido, ainda que a lei não permita expressamente. Mas se não tem nenhuma lei proibindo, meu amigo, minha amiga, eu, como uma pessoa privada, eu posso praticar. Já no direito público, a lógica é a contrária. Para que o agente público pratique um determinado ato, é necessário que a lei expressamente permita ou que a lei expressamente determine, tá bom? Se a lei não proibir, mas também não permitir ou não determinar, não poderia praticar. Isso mostra como que essas disposições pertinentes à administração pública muitas vezes são bastante engessadas até, ok? Então, primeira característica dos poderes administrativos, são poderes, deveres, tá bom? Por mais que o nome poder possa induzir a uma faculdade, ou seja, entender que é uma faculdade do agente público agir ou não, não tem essa escolha. O poder, ele deve ser exercido porque ele é uma prerrogativa, ele é uma ferramenta de busca do interesse coletivo. Bom? Beleza? Segunda característica aqui, meu povo, os poderes, eles são irrenunciáveis. Pensa numa coisa aqui comigo. A administração pública, obviamente, ela age, né, se manifesta, se materializa por meio de seus agentes. Eu te pergunto, de quem é o interesse que é tutelado pela administração pública? É o interesse público, o interesse pertence ao povo. Então, meu amigo, se o interesse pertence ao povo, não pode ali o agente público ou ainda a própria pessoa jurídica da administração pública renunciar ao seu poder ou aos poderes da administração. Afinal de contas, o interesse é do povo. Então, outra característica aqui dos poderes administrativos ou poderes da administração é que eles são irrenunciáveis. Então, a administração nem se quiser pode renunciar a um poder a que ela tem direito, ok? Então, nós encontramos aqui uma informação muito importante. Não haverá possibilidade de a administração renunciar a um poder que ela tem, tá bom? Dentro aqui do assunto dos poderes da administração ou poderes administrativos, beleza? Terceiro, na verdade, né? Esses poderes, eles estão condicionados aos limites legais, obviamente, inclusive quanto às regras de competência, tá? Obviamente, nessas características aqui, os poderes, eles estão marcados pelas balizas legais, estão marcados pelos limites da lei. Lembra daquilo que nós falamos sobre os atos discricionários? Lembra o que nós falamos? Pois bem, ao falar um pouquinho sobre esse ato discricionário, nós vamos entender que a administração deve atuar dentro do limite da lei. Ok? Tá comigo? Então vamos que vamos. Vamos avançar no conteúdo. Vamos começar a ver agora o primeiro desses poderes, pessoal, que é o poder hierárquico. Esse poder hierárquico, gravem isso, ele é exercido internamente dentro da administração pública. O poder hierárquico, ele lida com a estrutura verticalizada da administração, tá bom? Lembra, gente, que a administração pública, ela tem a sua estrutura verticalizada, ou seja, nós temos, inclusive, órgãos públicos que são, por exemplo, subalternos, nós vamos subindo ali, nós temos órgãos depois, né, superiores, independentes e por aí vai. Então, eu quero que vocês gravem que nós temos uma estrutura com níveis hierárquicos diferentes aqui na administração, certo? Isso faz com que, isso é consequência do quê? Do poder hierárquico que a administração tem. Agora, grave uma coisa. O poder hierárquico, ele é exercido internamente dentro da administração pública, dentro daquele mesmo órgão da administração. E isso é importante por quê, professor? Pelo seguinte, é importante porque não existe relação de poder hierárquico em pessoas jurídicas distintas. Então, por exemplo, não há hierarquia entre um servidor do INSS, que é uma autarquia federal, é uma pessoa jurídica distinta, é uma entidade da administração indireta. Não há hierarquia entre um servidor do INSS, por exemplo, e a União. São pessoas jurídicas distintas, não estão ali no mesmo nível hierárquico, estão na mesma relação hierárquica, né, melhor dizendo. Por quê?
Só há poder hierárquico dentro do mesmo órgão da administração, ok? E por isso, gente, nesse poder hierárquico estão contidas as faculdades de dar ordens e de fiscalizar, de delegar e de avocar as atribuições e ainda de rever os atos que se encontrem em níveis inferiores da escala hierárquica. É graças ao poder hierárquico, por exemplo, um superior ele pode delegar sua tarefa para outra pessoa, um superior pode avocar para si uma competência que seria de um seu inferior hierarquicamente. É pelo poder hierárquico que nós temos a possibilidade de dar ordens sobre como o serviço público deve ser feito. Tudo isso aí é materialização do poder hierárquico. Beleza? Segundo, vamos falar do poder disciplinar. Quando eu falo de poder disciplinar, lembra realmente de disciplina, né? De disciplina. Porque eu estou falando aqui, gente, de um poder de punir, de aplicar sanção, de aplicar penalidade. Mas eu quero que você grave isso aqui. Esse poder disciplinar, ele vai apurar, por exemplo, prática de infração funcional de servidor e de todos que estejam sujeitos à disciplina de órgãos e serviços da administração. O poder disciplinar, gente, ele é como se fosse uma dupla face do poder hierárquico, certo? Agora, presta atenção. O poder disciplinar, ele permite a aplicação de penalidades a agentes públicos e também a particulares prestando serviços públicos. Imagine que você foi contratado mediante uma licitação para fornecer marmitas para um determinado município. Se você comete ali uma irregularidade contratual, um ilícito, você pode sofrer uma penalidade vinda da administração. E essa penalidade é aplicada por meio do poder disciplinar. Então, o poder disciplinar é aquele poder que permite à administração aplicar sanções quando há descumprimento de obrigações legais. E essas sanções serão impostas aos sujeitos da administração, né, os agentes públicos, ou podem ser impostas a pessoas privadas, quando estiverem, por exemplo, prestando um serviço público. Lembrei do caso que eu disse, imagine um contratado mediante licitação que não cumpre com o contrato administrativo firmado. Pode sofrer penalidades por meio do poder disciplinar, ok? E vamos falar aqui também do poder regulamentar, para a gente encerrar os poderes de hoje. Esse poder regulamentar, como o nome já diz, é aquele poder conferido ao administrador para a edição de decretos e regulamentos e para obedecer a fiel execução à lei, conforme disposto, por exemplo, no artigo 84, inciso 4 da Constituição. Então, gente, eu exerço poder regulamentar por meio de regulamentos, portarias, resoluções, regimentos, instruções normativas, decretos, etc. O poder regulamentar permite à administração criar normatizações para regulamentar o exercício da atividade administrativa. Então, por exemplo, quando o Poder Executivo emite decretos, nós temos a possibilidade no nosso ordenamento do chamado decreto autônomo. O que é o decreto autônomo? Os decretos, pensando aqui do ponto de vista do presidente da República, o chefe do Executivo Federal, podem ser decretos meramente regulamentares ou decretos autônomos. Seja um decreto autônomo, seja um decreto regulamentar, eles são aqui expressões desse poder regulamentar, poder de criar normatizações que vão determinar como será, então, procedido ao serviço público. Tá bom? Tá comigo? Então vamos praticar, né, meu povo? Vamos lá, hein? Me acompanha aí, quero ver se você tá craque nesse assunto. O Estado do Rio Grande do Norte, após o adequado processo licitatório, celebra contrato administrativo com a sociedade empresária XYZ. Vamos lá. No curso da avença, a contratada descumpre cláusulas contratuais. Com efeito, o Estado contratante, após a observância do contraditório e da ampla defesa, aplica à contratada sanções previstas no pacto administrativo. Nesse cenário, é correto afirmar que há no sentido de haver, que há a manifestação do poder, letra A, hierárquico, letra B, normativo, letra C, disciplinar, ou letra D, vinculado. E aí, meu povo? Aqui o Estado do Rio Grande do Norte aplicando uma penalidade a uma empresa que descumpriu o contrato administrativo firmado após um procedimento licitatório. Isso é uma manifestação do poder? Disciplinar. Lembra? O poder de aplicar penalidades, seja agentes públicos ou ainda a particulares que estejam, por exemplo, prestando um serviço público. Tá bom? 2. No âmbito administrativo,
quando cabe à autoridade administrativa apenas editar determinado ato, sem apreciação de aspectos concernentes à oportunidade, conveniência, interesse público e equidade, razão porque tais aspectos foram previamente valorados pelo Poder Legislativo. Está-se diante do chamado A. Poder de edição, B. Poder discricionário, C. Poder normativo ou D. Poder vinculado. E aí, meu povo, presta atenção aqui. A autoridade apenas cabe a ela editar um ato, não vai avaliar a oportunidade, a conveniência, interesse público, nem equidade. Por quê? Na hora de se prever o ato, o próprio legislador já avaliou tudo isso aí. Nós estamos diante de um poder vinculado, lembram? No poder discricionário, o agente público ele tem a liberdade de analisar se é conveniente ao interesse público, se atende ao interesse público ou não. Ele tem liberdade de atuação, dentro dos limites legais, é claro. Já no poder vinculado, não. Uma vez preenchidos os requisitos legais, o ato deve ser praticado. Ok? Tá comigo? Então vamos que vamos. 3. Quanto aos poderes administrativos, em especial o poder regulamentar e o poder de polícia, julgue o item. A prerrogativa do presidente da República de extinguir cargos e funções públicas, quando vagos, decorre do poder regulamentar e tem como fundamento o texto constitucional. Meu povo, aqui está se referindo a um decreto autônomo, por meio do qual o presidente da República pode, por exemplo, extinguir um cargo ou uma função que esteja vaga. Tá bom? E aí, por meio desse decreto, isso é uma manifestação do poder regulamentar nesse caso? Isso é, né, gente? Tá correto. Nós até mencionamos esse exemplo. Proposição certa. 4. Quanto aos poderes administrativos, em especial o poder regulamentar e o poder de polícia, julgue o item. No poder hierárquico estão contidas as faculdades de dar ordens e de fiscalizar, bem como de delegar e avocar as atribuições e de rever os atos dos que se encontrem em níveis inferiores da escala hierárquica. Meu povo, tá certo ou tá errado isso aqui? Isso é uma manifestação do poder hierárquico? Poder delegar, avocar, rever práticas, condutas, né, de agentes públicos hierarquicamente inferiores. Já dei a resposta, né? Tá perfeitamente correto. Essa é a proposição da 4. E a 5ª, também quanto aos poderes administrativos, em especial regulamentar e o de polícia, julgue o item. O poder disciplinar permite a aplicação de penalidades a agentes públicos e a particulares prestando serviços públicos. Meu povo, isso aí está certo também, mais uma vez. Percebeu, meu povo? Que é um assunto bom de estudar, ok? Dá uma conferidinha aí no gabarito para você ver como é que foi. Mas lembrando, gente, o momento de errar e de praticar é agora, tá bom? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!